A Síria diz que chegou a um acordo com Moscou sobre o futuro das duas bases militares russas restantes no país. Segundo o acordo, a base aérea de Meymin e a base naval de Tartus se tornarão centros de treinamento conjuntos, enquanto Damasco retoma o controle das instalações civis adjacentes. A Rússia permanecerá, mas com muito menos controle, uma importante afirmação de soberania pelo governo sírio pós-Assad. Moscou ainda não confirmou o acordo. E para falar mais sobre isso, estamos com Anna Boruchevskaya, pesquisadora sênior do Washington Institute for Near East Policy. Muito obrigada por estar conosco. Já conversamos com você várias vezes. Agradecemos muito por você estar aqui. Por que o novo governo da Síria escolheria manter qualquer presença militar russa, considerando o papel de Moscou em apoiar Bashar al-Assad? Bem, primeiro, como você disse, estamos vendo uma nova Síria e é importante reconhecer que esta é uma Síria que está afirmando sua soberania. Mas o motivo pelo qual não pode expulsar a Rússia completamente é porque ambos os lados reconhecem que precisam um do outro. E o governo sírio ainda precisa da Rússia. Ela não pode se dar ao luxo de se indispor completamente com a Rússia. Recentemente estive na Síria e basicamente observei a mesma coisa. Que embora estejamos vendo uma nova Síria de modo geral, a posição da Rússia não está necessariamente enfraquecida, mas está simplesmente se reajustando. E também envolve muito mais do que simplesmente bases militares. A relação militar é apenas uma parte desse quadro maior. Certo, então você está dizendo que não se trata de enfraquecer, mas de reajustar. Me conte mais sobre isso e como isso muda o papel militar da Rússia na Síria. Bem, ainda faltam surgir mais detalhes sobre esse acordo, mas está claro a partir dessas reportagens que a Rússia ainda está desempenhando um papel, que a Rússia não está completamente fora. E isso é o que é importante lembrar aqui, que a Rússia ainda está na Síria. Ela está simplesmente procurando maneiras de ajustar como se comunica, como se envolve com esse regime. Mas não há indicação de que a Rússia esteja querendo sair e que o governo sírio possa se dar ao luxo de alienar completamente a Rússia. Agora, Moscou ainda não confirmou publicamente o acordo. Quão significativo isso é? E os termos ainda podem mudar e, se sim, em que direção? Bem, é provável que a Rússia esteja insatisfeita porque seu papel foi diminuído. E isso pode ser um dos motivos pelos quais eles ainda não confirmaram esse acordo. No geral, porém, o que importa é que a Rússia e a Síria vão procurar maneiras de cooperar. E é por isso que esse relatório que você mencionou fala sobre algum tipo de treinamento conjunto. O que isso sugere é, novamente, algum tipo de relacionamento. E, novamente, o mais importante não são os detalhes desse relacionamento, porque isso pode mudar. Essas táticas podem mudar com o tempo. Mas o importante é que, novamente, o governo sírio está sinalizando tanto internamente para seu próprio público quanto para o resto do mundo que está afirmando sua autonomia, sua soberania, mas que a Rússia ainda está lá. E os detalhes de como isso pode ser vão mudar com o tempo. Agora, você está dizendo que isso é mais do que apenas uma questão militar. De que outras formas vamos perceber que a Rússia ainda está lá na Síria? Estamos vendo isso através do contínuo cooperação económica entre a Rússia e a Síria, através de intercâmbios culturais, de intercâmbios diplomáticos e através da presença contínua da Rússia no país. Para te dar um exemplo, a Rússia estava prestes a reabrir algo chamado Casa da Rússia, que é um centro cultural russo. Centros culturais russos são tradicionalmente conhecidos como fachadas para atividades de inteligência. E isso é um sinal tanto dos laços culturais contínuos da Rússia com o país, quanto de como a Rússia usa esses laços para reafirmar sua presença, um tipo de influência através de múltiplos canais de conexão. Outro exemplo, claro, é o que mencionei na frente económica, como o comércio de trigo, petróleo. Agora era o governo sírio. Tem buscado reduzir sua dependência de petróleo da Rússia, mas isso ainda é incerto. E há, novamente, várias maneiras pelas quais esse relacionamento vai continuar.
Então, você diria que Damasco está basicamente usando a Rússia, usando isso para equilibrar a influência da Turquia e de outros atores de alguma forma? Ou pelo menos para enviar uma mensagem a eles sobre a nova Síria? Acho que isso é parte da questão, com certeza. A outra parte é que é uma mensagem para a Rússia, novamente, de que a Rússia é importante demais para ser completamente ignorada no cenário internacional. Sabe, outra maneira de ver isso é simplesmente um esforço de Damasco para equilibrar os relacionamentos com todas essas potências que continuam disputando influência neste país. E lembre-se, a Síria ainda é bastante vulnerável à influência externa, não só da Rússia, mas de outros países também. E sobre a questão especificamente das bases russas que acabamos de mencionar, é importante lembrar que isso é altamente incomum. É uma situação incomum em que você tinha um regime governante, que era e que é o regime Assad, que foi deposto pela oposição, isto é, Shara. E ainda assim, a Rússia, um país que apoiava o regime governante, ainda conseguiu manter suas bases no país. Então, isso por si só já é uma situação incomum. Normalmente isso não acontece. Normalmente, quando a oposição depõe um regime governante, um país que apoiava esse regime governante não consegue manter tanta presença no país. Ana Borchevskaya, muito obrigada por ter vindo hoje à noite. Obrigada por me receber.